Olá, muito boa tarde. Nos dias 31 de maio e 1 e 2 de junho vai decorrer em Braga o 5º Congresso Eucarístico Nacional. Acontece 100 anos depois do primeiro, que decorreu também em Braga, e motiva a participação das várias dioceses de Portugal. Hoje o Padre Joaquim Ganhão partilha connosco a preparação que está a acontecer na Diocese de Santarém. Padre Joaquim, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Para além de coordenar o setor da liturgia na Diocese, enfim, e o Museu Diocesano, outras várias missões, vários trabalhos, é também delegado a este Congresso Eucarístico Nacional na Diocese de Santarém. De que forma é que está a acontecer a preparação e o envolvimento da Diocese? Bom, a Diocese acolheu o convite e o desafio que é lançado a todas as dioceses do país, não é? E um Congresso Eucarístico tem sempre como finalidade centrar-nos neste essencial da vida da Igreja, que é a Eucaristia, que é fonte e cume de toda a vida da Igreja, como o Concílio lhe chamou desde logo. E acaba por ser assim no dia-a-dia da vida de uma diocese, de uma paróquia, de uma comunidade cristã. E neste sentido, nós lançámos o desafio, de modo especial, a todos aqueles que nas comunidades cuidam mais de perto da liturgia. Eu convidei toda esta gente, no fundo, a tornarem-se peregrinos do Congresso Eucarístico, no sentido de caminharmos para lá e aproveitarmos esta ocasião para renovarmos também toda a formação cristã em torno da Eucaristia, mais dirigida de modo especial aos ministros extraordinários da comunhão, aos leitores, aos cultores da música, mas também àqueles que presidem as assembleias, aos presbíteros, aos diáconos, enfim, envolver toda a comunidade. Sendo que o grande desafio foi lançado no Encontro Diocesano de Liturgia, onde até alguns já manifestaram vontade de participar, não tenho neste momento noção de quantos já estão inscritos, mas foi aí que foi lançado um convite, digamos assim, mais direto. Partilhar o pão, alimentar a esperança é o tema deste Congresso Eucarístico Nacional, que remete desde logo para fora da Igreja, para fora do culto. Há uma dimensão da Eucaristia também aí nos ambientes exterior? Sem dúvida, nós, inclusivamente, no contexto da cidade de Santarém, temos uma realidade muito interessante, movida por muitas destas pessoas que cuidam da liturgia e não só, também muitos voluntários, que no fundo é levar este espírito de acolhimento de Cristo e de reconhecimento dele também na pessoa dos pobres. No fundo, a Eucaristia e a caridade estão para sempre ligadas. Celebramos há poucos dias a Quinta-feira Santa, onde na própria celebração isso é mais que evidente, não é verdade? O gesto lava-pés, não é? O próprio gesto lava-pés, o serviço e tudo o que daí deriva, não é? Mas efetivamente é isso que acontece nas comunidades? Ou a missa, enfim, tem um princípio e um fim e que acontece dentro do templo? Tudo isto tem a ver com um caminho. E as comunidades cristãs e o Congresso Eucarístico é um desafio, sobretudo nesse sentido, de convidar as comunidades cristãs a fazerem um caminho e a descobrirem ou redescobrirem todos os dinamismos que, no fundo, que a própria celebração da Eucaristia nos desafia a acolher e a levar por diante. E, por isso, a vida da Igreja nunca está feita. Está sempre em construção, como sabemos, e se tem a fonte e o cume na Eucaristia, todos os dias há desafios novos, porque no fundo aquilo que se diz, que se afirma com frequência, precisamos de passar sempre da missa à missão, não é? E a missão tem de ser na senda do Papa Francisco, que nos atualiza de uma maneira muito bela tudo isto, é passar, no fundo, a ir às periferias de modo destemido, e as periferias às vezes estão-nos à porta, como sabemos, e às vezes estão-nos dentro de casa, e esta atenção a cada um e a todos, para que a fé que celebramos seja a fé que vivemos e que concretizamos. Que oportunidade acontece com a realização do Congresso Eucarístico também de renovar a própria celebração, a própria participação, para que de facto a afirmação que se faz, que é o centro, que é o princípio, que é o fim de toda a vida cristã, não seja só uma formulação, mas seja uma realidade. E falo isto porque não é difícil vermos uma celebração onde acontece o rito quase de forma fria, do princípio ao fim, e termos também outras celebrações
sei lá, que acontecem na dimensão de um grupo, ou no ambiente até de um retiro, por exemplo, onde a participação é completamente diferente. Sim, eu, mais uma vez, tenho de afirmar a ideia, que é mais que ideia, é o desafio do caminho. Porque nós sabemos que a Eucaristia é encontro com o que está vivo e com o que está vivo no seu corpo, que é a Igreja. E, portanto, em todos os tempos apareceram desafios grandes em relação à celebração e, concretamente, à participação na celebração da Eucaristia. O nosso tempo tem grandes desafios nesse sentido. Nós, de facto, em muitos momentos sentimos que as assembleias, por vezes, têm um certo gelo, digamos assim, têm um certo, enfim, entramos numa certa rotina que nem sempre é saudável, mas, de facto, estas ocasiões, como um congresso eucarístico, são ocasiões para refletir nestes aspectos todos, não apenas durante o Congresso, e há um programa muito interessante que podemos consultar e ver no próprio site. Aliás, o site é fácil de lá chegar, congressoeucarístico.pt, não é? Mas o grande desafio está justamente em tentarmos conseguir nas comunidades, nas dioceses, através dos vários serviços, criar dinamismos e momentos que levem a refletir e a concretizar. Há hoje vários desafios que se lançam. É preciso um diálogo, inclusivamente, com os vários âmbitos da vida pastoral, porque, neste sentido, é preciso que a liturgia dialogue com a educação cristã, por exemplo. Uma das queixas, ou um dos lamentos quase gerais, a dificuldade, às vezes, de iniciarmos as crianças, os adolescentes e os jovens na celebração da liturgia, que muitas vezes dizem e sentem e exprimem-se como que é um momento um bocado fastidioso para eles, dizem isto de muitas maneiras, não é? Como conhecemos, e, portanto, são desafios que nunca estão acabados. Agora, é preciso não perdermos o foco, e o foco de percebermos o que é que celebramos, porque é que celebramos e para que é que celebramos. E um congresso eucarístico ajuda-nos a focar-nos aí. E seria bom que a partir daqui se criassem também, por parte das pessoas que são mais responsáveis destes serviços, que se criasse subsídios, ajudas, digamos assim, que se criasse um ambiente de partilha, mesmo entre as dioceses, no sentido de ajudarmos as comunidades a melhor viverem e melhor participarem na celebração. E quando digo comunidades, digo sobretudo estes grupos que são às vezes os que mais contestam determinados estilos. Claro que o rito é o rito e não podemos fugir dele. Agora, as roupagens que lhe colocamos podem ser de uma maneira ou de outra. E uma bela celebração da liturgia atrai, efetivamente, quando é bem preparada, quando é bem celebrada, quando a palavra tem o seu lugar e é bem proclamada, quando o canto, de facto, envolve e propicia a participação de todos. No fundo, é a experiência que vem dos atos, é a experiência de um só coração e de uma só alma, que é isso que faz crescer e que dá identidade à própria comunidade e que dá beleza à vida da comunidade e que lhe dá fogo para a missão. E poderíamos detalhar muito destes desafios que o Padre Joaquim Ganhão falou. Eu permitia que lhe perguntasse apenas um deles e coloco em torno do desafio da linguagem, na comunicação daquilo que o sacerdote ou outros, enfim, o ministro da palavra podem dizer. Nas sociedades de hoje, as chaves de interpretação daquilo que se diz são completamente diferentes e não estará aí um grande desafio para conseguir a empatia com quem participa nesse aspecto da linguagem? É muito curioso porque o Papa Francisco, num dos últimos documentos, a Desiderio de Desideravi, de Jair Ardentemente, sobre a questão da formação litúrgica, põe um bocado o foco aí. E lembra-nos que uma coisa que se tem vindo a refletir já há muito tempo, de facto, as novas gerações, a nossa gente, digamos assim, mesmo os que temos nas comunidades, muitas vezes não foram iniciados. Nem foram iniciados à fé, nem aos sinais da fé,
e a dimensão simbólica, onde se move muito da celebração, perdeu-se. E, portanto, é preciso trabalhar no sentido da educação e da formação para a linguagem simbólica, para que as pessoas hoje sejam capazes de voltar a viver aquele deslumbramento frente àquilo que celebram, que é fundamental para, digamos assim, para uma boa celebração e frutuosa e da celebração. parte, nomeadamente dos sacerdotes, também não existe o desafio de procurar uma linguagem que vá ao encontro de quem ouve, novas parábolas até? Efetivamente, porque quer queiramos, quer não, o que preside a Assembleia tem sempre uma importância determinante, digamos assim, na congregação e no modo como tudo vai acontecendo. E, de facto, é preciso insistir, quer no cultivo de uma formação pessoal, quer comunitária, nesta onda, digamos assim, nesta lógica, porque, efetivamente, o risco... E há várias questões que aqui se colocam, entre as quais as muitas exigências que hoje um pároco, por exemplo, tem na multiplicidade de celebrações a que tem de presidir, de modo especial ao domingo, etc. E manter esta frescura e esta capacidade de empatia, digamos assim, uma certa criatividade de linguagem que chega ao coração e à vida das pessoas, não é uma questão fácil, mas é uma questão urgente e, portanto, não podemos sossegar. Fica também esse desafio no âmbito do Congresso Eucarístico e aqui neste programa, enfim, nestes meses de abril e maio, trazemos mas há ainda, tema. Sim. Se me permite, há ainda duas coisas Sim. que me parece que têm sido interessantes no âmbito da Diocese de Santarém, da minha Sim. diocese, que foi a reativação do Laus Perene e, portanto, procurar... A adoração ao Santíssimo. Sim, a adoração ao Santíssimo Sacramento, de modo que todos os dias, numa das igrejas da Diocese, temos um momento de adoração ao Santíssimo. E depois temos também, no contexto da cidade de Santarém, da Diocese, um santuário eucarístico, que é o Santuário do Milagre. E o Sr. Bispo, no passado domingo, lançou um desafio muito importante e interessante para dinamizar, digamos assim, aquele espaço, desafiando os responsáveis do santuário a avançarem com o Laus Perene no santuário, muito para além do Congresso. Mas são tudo dinamismos que o Congresso veio ajudar a reativar na vida da Diocese. E para afirmar essa centralidade sem dúvida, da Eucaristia. Neste programa reservamos em cada sexta-feira tempo para analisar a liturgia de domingo, precisamente nessa centralidade da Palavra de Deus que a Eucaristia tem. Antes de pedir análise do texto do Evangelho ao Padre Joaquim Canhão, vamos escutar esse texto. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: "Por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: "Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: "Foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, dos profetas e nos Salmos." Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas." Padre Joaquim Canhão, um texto do Evangelho de São Lucas que está muito relacionado com o Congresso Eucarístico.
É verdade, e sobretudo muito relacionado com o mistério da Páscoa que estamos a viver estes dias, não é? Aliás, o eco do tema do Congresso prende-se com o episódio dos discípulos de Emaús e que depois continua também neste texto que portanto, o reconheceram-no ao partir do pão, que é o tema do Congresso, parte aqui deste texto que nós ouvimos. Sim, não é? sim. Aliás, nós, este tempo da Páscoa que estamos a viver, é um tempo de encontros. E, sobretudo, temos acompanhado na liturgia os encontros com Jesus ressuscitado. E se olharmos bem este texto, vemos que temos aqui quase todos os elementos de uma celebração litúrgica como a temos hoje, não é? Este texto acaba por ser mais uma manifestação de Jesus ressuscitado, que desta vez nos aparece nas últimas páginas de São Lucas, e como víamos já no domingo passado, é sempre Cristo ressuscitado que toma a iniciativa de vir ter com os seus. E é muito curioso aquele pormenor que já aparecia, ainda que as portas estejam fechadas, ele vem e insiste em estar. E comunica-lhes, antes de mais, o dom da paz. Revela-lhes a força e a inteligência das Escrituras, não é? E depois estamos ainda, é preciso perceber, neste texto concreto do Evangelho, que estamos ainda num ambiente de caminho para a fé no ressuscitado. Não foi claro para os discípulos, e isto sossega-nos muito no meio das nossas dúvidas e das nossas dificuldades, no nosso acreditar e no nosso caminho de fé. Isto deve sossegar-nos bastante e estimular-nos a não desistir, porque não foi também fácil para os discípulos, a primeira hora, a fé no ressuscitado. Para os discípulos há ainda alguma dificuldade. Diz aqui o próprio Evangelho de hoje que pensam que é um espírito. Aliás, isto não é novo, porque já quando naquele episódio em que Jesus caminha sobre as águas, alguns pensam que ele é um fantasma. E, portanto, no fundo, Deus, quando temos a sensação que está longe, mete-nos sempre medo, não é? E Jesus, ressuscitado, justamente ajuda-nos a vencer esse medo, porque é Ele próprio que se aproxima e que se identifica. E se identifica como Ele é. O Cristo da cruz é o Cristo da Páscoa, é o Cristo ressuscitado. E a semana passada mostrou as chagas a Tomé, nesta semana pergunta-lhes se tem alguma coisa para comer, come e bebe com eles e diz-lhes que afinal de contas toquem aqui, porque eu não sou um fantasma, não sou um espírito, sou eu mesmo. Há sempre de facto esse encontro, essa relação com o ressuscitado. E indo ao encontro do texto da primeira leitura e também da segunda, de que forma é que esse acontecimento da ressurreição foi sendo comunicado às comunidades? É sempre interessante perceber que os apóstolos, desde a primeira hora, experimentaram a força e a graça da ressurreição na certeza que eles próprios assumiram de que os seus gestos eram agora os gestos de Jesus. E é assim que eles curam e que, no fundo, vão interpelar os seus concidadãos. E muito concretamente a comunidade judaica, não é? E é eles que, no fundo, os primeiros vão, no fundo, desvendar o mistério de Cristo, dizendo-lhes, esse que vocês mataram, é por ele que nós fazemos isto. E por isso, isto tem solução. Vocês convertam-se, recebam o batismo e integrem-se na comunidade. No fundo, a comunidade é sempre o desafio de referência e o fim para o qual a pregação se dirige, para fazer discípulos, no fundo, na fidelidade ao mandato de Jesus. Sereis minhas testemunhas, ide e fazei discípulos de toda a terra. Não é? De facto, o que emerge da ressurreição é essa comunidade concreta. Sem dúvida, a comunidade do ressuscitado, que continua hoje, não é? Sim. E é bom que a gente, nas nossas comunidades, tenhamos consciência de que somos isto, não é? Não somos uma tradição qualquer, somos a vida do ressuscitado, hoje presente na história e no concreto da cidade, da aldeia, da vila onde estamos e onde vivemos, não é? Por isso a Igreja tem de se assumir como uma comunidade significativa. Uma referência ainda para a liturgia deste domingo refere-se à Semana de Oração pelas Vocações.
Que proposta é que é feita às comunidades com esta iniciativa? Esta semana é tanto mais... Começa neste domingo, não é? Começa neste domingo e termina habitualmente com o quarto domingo, o chamado Domingo do Bom Pastor. E as comunidades cristãs são chamadas nesta semana a intensificar a sua oração e o seu cuidado por esta causa tão necessária quanto urgente da vida da Igreja. Nós sabemos todos, pelas vicissitudes por que temos passado, que a questão das vocações de especial consagração, concretamente as vocações para a vida sacerdotal e para a vida religiosa, quer masculina, quer feminina, não têm passado por bons dias, bons momentos, digamos assim, sobretudo no nosso âmbito e nesta velha Europa, mas Deus, o Senhor ressuscitado, não desiste de tocar, de chamar e de motivar as pessoas para o seguirem no serviço generoso às comunidades. Nós viemos de um grande acontecimento, que foi a Jornada Mundial da Juventude, entre nós, tivemos milhões em torno de Cristo vivo, como se diz, e muito bem. Agora há que continuar a rezar, todas as comunidades, para que este Cristo vivo toque não apenas o entusiasmo do momento dos corações dos mais novos, mas os fidelize e os faça perceber o timbre da voz de Jesus que os chama e que os desafia a entregar a vida. Desafios que se colocam também às celebrações das comunidades neste domingo e que agradeço ao Padre Joaquim Guinhão ter apresentado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco. A terminar, recordo que pode acompanhar no portal da Agência Eclésia notícias sobre o Congresso Eucarístico de que falamos, assim como a informação que atualizamos a cada momento. Votos de um ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.